Atenção todas as viaturas na região da Zona Sul, próximas ao Campo Limpo. Veículo em alta velocidade nas imediações do Capão Redondo, sentido estrada do Mboi-Mirim. Fala galera de Criando Montagens e bem-vindo à segunda aula de noções básicas do Photoshop. Nessa aula aqui eu vou estar falando sobre camadas, tá? Vou falar bastante sobre camadas. O que eu fiz até agora foi o que a gente aprendeu na aula anterior. Eu simplesmente abri um arquivo novo, tá? Vim aqui em arquivo, novo, e pedi para ele abrir esse arquivo aqui. Bom, o que é isso daqui? Aqui você vai ver que tudo que você fizer no Photoshop vai abrir uma camada nova, tá? Você vai ver isso, e toda primeira camada que você abre, independente se você abrir uma foto do seu computador ou criar um documento novo, ele vai abrir a camada de baixo com esse cadeado escrito plano de fundo. Esse cadeado quer dizer que você está... Essa camada ela está bloqueada, só que só em algumas coisas, em algumas ferramentas ou alguns efeitos, ela vai estar bloqueada. Ela não vai permitir você fazer tantas coisas quanto uma camada desbloqueada. O que a gente faz para desbloquear? Dá 2 cliques aqui no cadeado e dá um OK. Ele vai mudar o nome para camada 0 e vai gerar uma camada sem aquele cadeado, ou seja, ela é livre, você pode fazer o que quiser com ela, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo, tá? Que é criar uma nova camada, que ele é muito usado, que é para criar novas camadas, tá? Se eu der um clique aqui, ó, ele já vai gerar uma nova camada aqui em cima. Você pode gerar quantas camadas você quiser, tá? Vou deletar algumas aqui. Nessa camada de cima aqui, uma nova camada, ela sempre entra transparente, tá? Se você clicar nesse olhinho aqui, ó, esses olhinhos quer dizer visualização. Se você tirar a visualização daqui, você vai ver a camada de cima, que está transparente. Esses quadradinhos aqui no Photoshop, quer dizer que o fundo está transparente, quer dizer que não tem nada aí, tá? Deixa eu vir aqui nessa camada de cima. Você, sempre que a camada selecionada é a que vai ser alterada, tá? Eu vou selecionar de cima, vou pegar o balde de tinta aqui, escolher uma cor, escolher sei lá, um verde estranho aqui e pintar. Pode ver que aqui criou uma cor sólida, né? Que se eu tirar esse olhinho aqui, ó, ele vai visualizar o de baixo. O bom da camada é que aqui, ó, se eu pegar a borracha e eu apagar, o que vai acontecer? Ele vai começar a mostrar o branco que está embaixo, ó. Tá? Voltar aqui. E às vezes você quer simplesmente copiar uma camada, tá? Para copiar uma camada, você vai clicar em Ctrl J. Ele vai copiar a camada, ele vai pegar a camada que estava selecionada, fazer uma cópia e colar em cima. Você pode dar quantas J's você quiser, ele vai copiando, tá? Vou deletar aqui, deixa eu deletar todas, né? Deletar essa daqui também. Para você deletar, ou você clica em Delete, ou você arrasta ela aqui, ó, para essa lixeira do lado, tá? Eu vou criar mais uma camada aqui, ó. Vou pegar o pincel aqui. Pegar essa cor mesmo aqui, aumentar um pouco o meu pincel. Fazer aqui tentar fazer um círculo aqui, né? Isso. Pronto, ó. Até que ficou legal o círculo, né? Bom, vou criar uma nova camada em cima. Vou mudar essa cor aqui. Colocar vermelho, vermelhão. Vou fazer um triângulo agora. O que vai acontecer quando eu pegar esse vermelho e passar por cima desse verde? Ele vai passar literalmente por cima do verde. Não porque eu criei Bom, eu falei que ia fazer um triângulo, acabei fazendo uma coisa estranha, né? Não porque eu criei esse vermelho por último, né, que ele vai ficar em cima. É porque na verdade a camada está em cima dele. Então se eu pegar essa camada aqui e jogar para cima, aqui, arrastar ela para cima, o que vai acontecer? O verde vai ficar em cima, tá? Assim como se eu tiver com essa camada aqui, ó, selecionado o vermelho, pegar a borracha e vir aqui passar no verde, não vai acontecer nada. Na verdade ele vai apagar o vermelho que está atrás, ó. Tá? Por quê? Porque eu estou com essa camada selecionada, então tudo que eu fizer não vai envolver as outras camadas. Tá? Eu posso apagar quanto eu quiser aqui que ela não vai acontecer nada. Tá? Ele só apaga o que só vai mexer na camada de baixo. Deixa eu voltar aqui.
Vou pintar um pouquinho mais essa camada aqui, ó, essa primeira camada aqui. Fazer um... Opa. O pincel, né? Fazer um azul em cima dela, tá? O que eu tenho, ó? Se eu tirar a visualização aqui, nessa primeira camada eu tenho esse desenho que eu fiz. Tirar essa daqui, vem aqui. Nessa daqui eu tenho esse, tá? Às vezes você quer juntar essas duas camadas, porque você não vai mais mexer nelas, então você quer juntar elas. Você vai selecionar as duas, clicar com o lado direito e vir aqui, ó, vincular camadas. Nesse daqui tem dois jeitos. Esse vincular camadas, ela não vai simplesmente juntar a camada, ele não vai juntar ela, ele vai linkar as camadas. Então tudo que você mexer nessa vai mexer nas duas, tudo que mexer nessa vai mexer nas duas. Um outro jeito de se fazer é clicar com o lado direito e vir aqui, ó, mesclar camadas. Ela vai literalmente juntar, agora ela virou uma camada só, realmente, tá? Deixa eu apagar essa camada aqui. Vou criar duas novas camadas, tá? Fazer umas coisas aqui muito loucas. Na camada de cima também. Pronto. Agora eu vou ensinar para vocês uma coisa muito usada mesmo, em todos os efeitos quase ela é usada, que é a opacidade, tá? Que é esse efeito aqui, ó. Se eu vier aqui e diminuir com a camada de cima selecionada, o que ele vai acontecer? Ele vai tirar um pouco da opacidade, ele vai deixar ele mais transparente, ó. Quanto mais transparente, ele vai se juntando, ele vai mesclando com a camada de baixo, ó. Tá? Também dá para fazer isso na de baixo também, sem problema. Também tem outro efeito legal, que é os tipos de mesclagem que você pode criar de efeito, né? Que é aqui, ó, nesse FX, opções de mesclagem. Aqui são vários efeitos mesmo que existem, tá? Cada efeito forma uma coisa diferente. Tem o chanfro aqui, né, que você tem a textura, que você muda a textura do que você está fazendo. Eu vou dar uma aula só dessa janelinha aqui de mesclagem, por causa que é muito complexo isso, ele tem vários efeitos aqui. Esse efeito aqui ele é muito usado em texto, não é muito usado em imagens, a não ser esse daqui de sombra, tá? Esse daqui ele cria uma sombra atrás, né? Você pode aumentar um pouquinho a sombra aqui, tá? Mas fora isso, ele não é usado tanto em imagem, ele é mais usado em texto mesmo, tá? É que eu quis mostrar aqui porque ele faz parte das camadas. Outra coisa que faz parte das camadas é esse botãozinho aqui, que é máscara, tá? Ele é uma máscara adicionada na camada. Eu não vou enfatizar ela agora, eu vou falar dela mais pra frente, que ela, nossa, é muito usada também, muito boa, tá? Tem outra coisa legal aqui, que a gente pode fazer, que é camadas de ajuste, que é esse daqui, ó. O que é isso? Isso aqui é uma nova camada que você vai criar com um efeito, tá? E esse efeito ele vai ser aplicado a todas as camadas, tá? Que nem eu vou pegar aqui, ó, equilíbrio de cores, tá? Ele cria essa camada aqui com esse quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai pegar todas as camadas que estão embaixo, ele vai aplicar o efeito que eu dei aqui, tá? Que nem eu vou começar a levar tudo pro rosa aqui, ó. E esse aqui tudo pro vermelho. Pode ver que tanto a camada de baixo quanto essa camada de cima está sendo aplicado esse efeito nela, tá? O quanto eu mexer aqui, ela vai ser aplicado, não tem o que fazer, tá? Posso colocar aqui sombras, né? Ficar mais vermelhão aqui, né? Pode ver que as duas camadas começam a ter o efeito, tá bom? Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, o que acontece? Ele vai tirar o efeito da camada de todas as camadas e aplicar só o efeito nessa camada aqui de baixo, na camada que está abaixo dele. Se eu clicar aqui de novo, ele vai aplicar a todas as camadas que está abaixo, ok? Bom, gente, essa aula é isso. Eu vim falar só de camadas para vocês, tá? Com o que vocês já sabem de abrir o arquivo, tudo e as camadas, você já começa a ter uma noção de como funciona os efeitos do Photoshop. Mais para frente
eu vou estar dando a terceira aula já e vou estar falando mais sobre o Photoshop. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas, e peço que dê um joinha no vídeo aí, compartilhe com o pessoal e até mais.